Imagine viver em um mundo onde uma figura sinistra já está moldando os eventos ao nosso redor, mas quase ninguém percebe. Isso mesmo, ele já chegou, mas as pessoas não veem. Desde a explosão das redes sociais até as ideologias modernas que desafiam os princípios tradicionais, há uma presença que sutilmente manipula, engana e corrompe. É intrigante e um tanto assustador pensar que o espírito do anticristo está operando hoje, preparando o terreno para um futuro sombrio. Você já se perguntou por que o mundo parece estar se afastando cada vez mais dos valores cristãos? Porque há um crescente desdém pela Bíblia, e uma aceitação quase cega de práticas e ideologias que há poucas décadas seriam impensáveis. Este vídeo vai te conduzir por uma jornada de descoberta, revelando como esses movimentos não são meras coincidências, mas partes de um plano muito maior. Imagine a vida como uma grande peça de teatro, onde cada ato foi escrito por Jesus Cristo, e estamos vivendo nas cenas finais. Durante os séculos, temos visto o cumprimento de diversas profecias bíblicas, reforçando a fé dos crentes em Deus. O surgimento de nações, guerras, e até mesmo os avanços tecnológicos foram previstos. Cada um desses eventos nos aproxima do desfecho final, onde a palavra de Deus se cumprirá plenamente. É como se estivéssemos seguindo um roteiro celestial, com o céu aguardando ansiosamente o clímax dessa história. Para aqueles que estudam as Escrituras, como Daniel e Apocalipse, é evidente que estamos vivendo em tempos proféticos. Os desafios do mundo moderno, como a crescente secularização e a rejeição da verdade, são sinais de que o espírito do anticristo já está em ação. A salvação se torna mais urgente a cada dia, e a vida eterna é o prêmio final que aguarda aqueles que permanecem fiéis. Um exemplo prático é a criação do Estado de Israel em 1948, um evento que muitos estudiosos da Bíblia viram como cumprimento direto da profecia. Esse acontecimento reforçou a esperança em Jesus Cristo e a certeza de que Deus está no controle. Ao observarmos tais eventos, nossa fé se fortalece, e nossa oração se torna mais fervorosa, pedindo orientação e proteção para os dias que virão. Assim, ao compreendermos o contexto histórico e a linha do tempo profética, podemos viver com mais paz e segurança, sabendo que cada desafio é parte do plano de Deus. Estamos caminhando para o reino de Deus, e a Bíblia nos serve como guia. A cada dia, a verdade se revela um pouco mais, preparando-nos para os eventos finais que estão por vir. Em Apocalipse 13, encontramos dois personagens intrigantes e aterrorizantes que desempenham papéis cruciais nos últimos dias. O primeiro é a besta que emerge do mar, amplamente identificada como o Anticristo. Este ser é descrito como possuidor de uma autoridade global, alguém que manipula nações e governa com mão de ferro. Sua influência se estende por todo o mundo, levando muitos a se afastarem da fé em Deus e a seguirem seus caminhos sombrios. O segundo personagem, a besta que surge da terra, é conhecido como o falso profeta. Este indivíduo atua como um promotor fervoroso do anticristo, realizando milagres e sinais enganosos para convencer as pessoas a adorá-lo. Ele utiliza seus poderes para enganar as massas, apresentando-se como uma figura de salvação, mas na verdade, conduzindo-os para a perdição. Sua missão é clara: desviar a adoração que pertence a Jesus Cristo para o anticristo. A Bíblia nos alerta sobre a necessidade de discernimento e vigilância espiritual. Os crentes são chamados a reconhecer esses sinais e permanecer firmes na palavra de Deus. A esperança e a salvação são encontradas em Cristo, e não nas falsas promessas desses enganosos líderes. Ao estudarmos as Escrituras, especialmente livros como Daniel e Apocalipse, podemos identificar as características e os métodos desses impostores. Para ilustrar, considere os muitos líderes carismáticos ao longo da história que enganaram multidões. Desde ditadores a líderes de cultos, muitos foram seduzidos por promessas de paz e prosperidade. Esses eventos servem como advertências modernas sobre o que está por vir, ressaltando a importância de permanecer ancorado na verdade da Bíblia e no Espírito Santo para orientação e proteção. Ao entendermos os papéis do anticristo e do falso profeta, podemos fortalecer nossa fé e preparação para os desafios futuros. Estamos em uma batalha espiritual, e a oração se torna nossa arma mais poderosa.
Através dela, buscamos a direção de Deus e a proteção contra os enganos do inimigo, mantendo nossos olhos fixos no céu e na vida eterna que nos aguarda. Uma teoria popular sugere que o anticristo será um bilionário rico e influente, manipulando sistemas globais e governos. Essa visão se baseia na descrição da besta em Apocalipse 13, que possui autoridade sobre todas as nações. Imagine um indivíduo que controla vastos recursos financeiros, usando sua riqueza para influenciar decisões políticas e sociais. Ele seria visto como um salvador, oferecendo soluções econômicas, mas na verdade, estaria desviando a humanidade de Deus e da salvação. Esse bilionário anticristo seria capaz de financiar projetos que promovem seus próprios interesses, atraindo seguidores através de promessas de prosperidade e estabilidade. Ele pode investir em tecnologias avançadas, adquirindo empresas e formando alianças estratégicas que consolidam seu poder. Ao fazer isso, ele criaria um ambiente onde o reino de Deus é marginalizado, e o materialismo se torna a nova religião. Para muitos, ele pareceria uma figura de esperança, mas na realidade, suas ações conduziriam ao pecado e à destruição espiritual. A Bíblia nos adverte contra a idolatria do dinheiro e do poder. Jesus Cristo nos ensinou que não podemos servir a dois senhores, Deus e as riquezas. Através da palavra de Deus, entendemos que a verdadeira riqueza está na fé e na vida eterna, não nos tesouros deste mundo. Exemplos práticos incluem o uso responsável dos recursos que Deus nos deu, ajudando os necessitados e investindo em ações que promovam a justiça e a paz. Um exemplo contemporâneo seria a influência de magnatas tecnológicos que moldam a opinião pública e direcionam a política global. Enquanto muitos oferecem avanços e inovações, é crucial discernir se suas motivações estão alinhadas com os princípios divinos. Devemos estar atentos aos sinais de manipulação e controle, mantendo nossa esperança em Jesus Cristo e não em promessas vazias de segurança material. Ao considerarmos essa teoria, devemos redobrar nossa vigilância espiritual e oração. A esperança e a paz verdadeiras vêm do Espírito Santo e da nossa comunhão com Deus. A Bíblia nos guia, oferecendo discernimento e sabedoria para reconhecer e resistir às armadilhas do inimigo. A história nos ensina que a fé deve ser nossa âncora em tempos de incerteza, guiando-nos rumo ao céu e à vida eterna. Outra teoria intrigante sugere que o anticristo se apresentará como um ser extraterrestre, usando sua aparência e habilidades sobrenaturais para enganar e dominar a humanidade. Imagine a chegada de uma figura que proclama vir de outro mundo, trazendo promessas de paz, tecnologia avançada e soluções para os problemas globais. Sua presença e poderes aparentemente milagrosos levariam muitos a vê-lo como um salvador, desviando-se da verdade de Jesus Cristo e da palavra de Deus. Essa figura extraterrestre poderia usar sua suposta origem alienígena para desafiar a fé cristã, promovendo novas doutrinas que contradizem as Escrituras. Ele poderia alegar ser a chave para a vida eterna e a salvação, mas na verdade, estaria levando as pessoas ao pecado e à separação de Deus. O Espírito Santo nos alerta sobre falsos profetas e sinais enganosos, e essa teoria ressalta a importância de estar firmemente ancorado na verdade bíblica. Um exemplo prático seria a crescente popularidade das teorias de conspiração sobre vida extraterrestre e a atenção da mídia em avistamentos de OVNIs. Essas narrativas podem preparar a mente das pessoas para aceitar um líder alienígena, promovendo a ideia de que a salvação vem de fora do nosso mundo, e não de Deus. A Bíblia nos ensina que nossa esperança e salvação vem exclusivamente de Jesus Cristo, e devemos ser cautelosos com qualquer coisa que desvie dessa verdade. Para aqueles que buscam discernimento, é vital estudar a palavra de Deus e permanecer em oração. A fé é nosso escudo contra a decepção, e a oração nos mantém conectados ao Espírito Santo, que nos guia em toda a verdade. A história está repleta de exemplos de líderes carismáticos que usaram mentiras e enganos para controlar as massas, e esta teoria do anticristo alienígena é mais uma advertência sobre a importância de sermos vigilantes. Compreender essa teoria nos prepara para reconhecer os enganos do inimigo e fortalecer nossa fé. A Bíblia nos dá as ferramentas para discernir a verdade e permanecer firmes em nossa caminhada com Deus. Devemos estar atentos aos sinais dos tempos, sempre buscando a sabedoria e a orientação do Espírito Santo.
A esperança em Jesus Cristo e a vida eterna são nossas âncoras em um mundo cheio de desafios e enganos. Outra teoria prevalente é a de que o anticristo surgirá como um líder político carismático, unindo as nações sob um governo global. Este líder oferecerá promessas de paz e prosperidade, apelando às necessidades e desejos da humanidade. Utilizando sua habilidade de oratória e estratégias políticas, ele convencerá muitos a seguirem suas diretrizes, afastando-os da fé em Jesus Cristo e da verdade da palavra de Deus. Este líder político poderá apresentar-se como a solução para conflitos internacionais e crises econômicas, usando seu poder para implementar políticas que parecem justas e benéficas. Contudo, por trás dessa fachada de benevolência, estará um plano maligno para controlar a humanidade e desviar as pessoas do reino de Deus. O Espírito Santo nos adverte sobre lobos em pele de cordeiro, e é crucial discernir as verdadeiras intenções por trás de suas ações. Para ilustrar, podemos olhar para figuras históricas que usaram seu carisma e influência política para dominar e manipular nações inteiras. Adolf Hitler, por exemplo, prometeu revitalizar a Alemanha e trouxe inicialmente prosperidade, mas levou o país a uma destruição sem precedentes. Da mesma forma, o anticristo usará sua posição para exercer controle absoluto, promovendo ideologias contrárias aos princípios cristãos. Em tempos de incerteza política, os crentes devem voltar-se para a Bíblia, que oferece orientação e esperança. A palavra de Deus nos ensina a confiar em sua soberania e a não depositar nossa fé em líderes humanos. A verdadeira paz e salvação vem de Jesus Cristo, e nossa oração deve ser constante, buscando a direção e a proteção de Deus. Exemplos práticos incluem apoiar líderes que defendem valores bíblicos e orar pelas nações e seus governantes. Entender essa teoria nos ajuda a estar vigilantes e preparados para os enganos futuros. Devemos cultivar um espírito de discernimento, confiando no Espírito Santo para nos guiar. A fé em Deus e a esperança na vida eterna são nossas âncoras, especialmente em um mundo onde líderes carismáticos podem facilmente desviar as massas. Assim, permanecemos firmes na verdade, aguardando o retorno de Jesus Cristo. Uma teoria fascinante sugere que o anticristo surgirá como um líder religioso, unificando diversas crenças sob uma única religião mundial. Esse líder carismático será capaz de realizar milagres e sinais enganosos, convencendo muitos de que ele é um enviado divino. Imagine alguém que possa curar doenças e realizar feitos extraordinários, levando as pessoas a crerem que ele é a verdadeira fonte de paz e salvação, desviando-os da fé em Jesus Cristo e da verdade da palavra de Deus. Esse líder religioso usará suas supostas habilidades sobrenaturais para fortalecer sua influência, promovendo uma espiritualidade que parece benevolente, mas que na verdade é profundamente enganosa. Ele promoverá a ideia de que todas as religiões são iguais e que a unificação espiritual é a chave para a paz mundial. Contudo, essa falsa doutrina desviará as pessoas do Espírito Santo e do verdadeiro caminho para a salvação e a vida eterna, que é somente através de Jesus Cristo. Para ilustrar, considere a maneira como alguns líderes religiosos ao longo da história têm usado suas plataformas para ganhar seguidores e influenciar nações. Jim Jones, por exemplo, atraiu milhares com suas promessas de um paraíso terrestre, mas levou seus seguidores a uma tragédia horrível. Este exemplo serve como um aviso sobre o poder da manipulação espiritual e a necessidade de discernimento que vem da Bíblia e da oração. Em um mundo onde a espiritualidade está se tornando cada vez mais popular, os crentes devem ser particularmente vigilantes. Devemos buscar continuamente a orientação da Palavra de Deus e do Espírito Santo, fortalecendo nossa fé e discernimento. A oração diária e o estudo das Escrituras são essenciais para reconhecer e resistir aos enganos espirituais. Participar de comunidades de fé que valorizam a verdade bíblica é outra maneira de se proteger contra falsas doutrinas. Compreender essa teoria nos ajuda a estar preparados para os desafios espirituais do futuro. Devemos estar atentos aos sinais de falsos profetas e líderes que desviam a verdade, permanecendo firmes em nossa fé em Deus. A verdadeira paz e esperança estão em Jesus Cristo, e nossa vida deve refletir essa verdade. Ao nos mantermos vigilantes e informados, podemos proteger nosso coração e mente contra as mentiras do inimigo.
Uma teoria amplamente discutida associa o anticristo com o renascimento do Império Romano, frequentemente relacionado à União Europeia ou outras entidades ocidentais. De acordo com essa visão, o anticristo surgirá como líder de uma nova superpotência, reunindo nações sob um domínio comum, refletindo a antiga glória e poder de Roma. Imagine um cenário onde uma aliança de países ocidentais, unificada por interesses políticos e econômicos, é liderada por uma figura que promete estabilidade e prosperidade, mas que na verdade está desviando a humanidade do reino de Deus. Essa teoria é fundamentada em passagens de Daniel e Apocalipse, que mencionam um império revivido nos últimos dias. O anticristo, como líder deste novo império, usaria seu poder para implementar um sistema global que controla todos os aspectos da vida, desde a economia até a religião. Esse controle absoluto seria uma tentativa de substituir a autoridade de Deus, promovendo ideologias contrárias à fé cristã e à verdade encontrada na palavra de Deus. Para ilustrar, podemos olhar para a crescente integração política e econômica de países europeus, que buscam soluções comuns para desafios globais. A União Europeia, com sua moeda única e políticas unificadas, pode ser vista como um precursor potencial dessa teoria. Contudo, enquanto a cooperação internacional é benéfica em muitos aspectos, é crucial discernir se tais alianças estão alinhadas com os princípios de Deus. Devemos sempre estar atentos aos sinais que Jesus Cristo nos deu. Os crentes são chamados a observar esses desenvolvimentos à luz das Escrituras. A Bíblia nos dá ferramentas para reconhecer os sinais dos tempos e permanecer firmes na fé. Estudar profecias bíblicas e manter uma vida de oração são maneiras práticas de buscar discernimento e sabedoria. Além disso, devemos apoiar líderes e políticas que promovem valores cristãos, mantendo nossa esperança em Deus e na vida eterna. Entender essa teoria nos prepara para enfrentar desafios futuros com fé e discernimento. Devemos ser vigilantes e não nos deixar levar por promessas de paz e prosperidade que não têm base na verdade bíblica. A verdadeira paz vem de Jesus Cristo, e nossa oração deve ser por sabedoria e proteção contra os enganos do inimigo. Ao permanecermos firmes na palavra de Deus, podemos navegar pelos desafios do mundo com confiança e esperança. Outra teoria intrigante é a de que o anticristo poderá emergir de dentro da própria igreja cristã, representando uma forma de cristianismo apóstata que nega doutrinas essenciais. Imagine um líder religioso que, apesar de suas raízes cristãs, promove ensinamentos contrários aos princípios bíblicos. Ele poderia usar sua posição e carisma para atrair seguidores, afastando-os da verdade de Jesus Cristo e do Espírito Santo, conduzindo-os a um caminho de engano e perdição. Esse líder apóstata poderia reinterpretar as Escrituras para apoiar suas próprias agendas, promovendo uma versão distorcida da fé que enfatiza o bem-estar material e o sucesso pessoal, em vez da salvação e do reino de Deus. Ele poderia minimizar a importância do pecado, sugerindo que todos os caminhos levam a Deus, desvalorizando a necessidade de arrependimento e fé em Cristo. Essa abordagem enganosa poderia parecer atraente, especialmente em um mundo que valoriza a autoajuda e o sucesso instantâneo. Para exemplificar, pense em figuras como alguns televangelistas que têm sido criticados por pregarem o evangelho da prosperidade, desviando-se dos ensinamentos fundamentais da Bíblia. Esses líderes muitas vezes acumulam grandes riquezas e seguidores, mas suas mensagens podem estar longe da verdadeira doutrina cristã. A Bíblia nos adverte sobre falsos profetas e mestres que virão para enganar, e o Espírito Santo nos guia para discernir a verdade. Os crentes devem estar constantemente em oração e estudo da palavra de Deus para evitar cair nesses enganos. Devemos buscar comunidades de fé que valorizem a doutrina bíblica e incentivem um relacionamento autêntico com Deus. A oração e o discernimento são essenciais para reconhecer líderes que desviam da verdade e para manter nossa fé firmemente ancorada em Jesus Cristo e na Bíblia. Compreender essa teoria nos ajuda a fortalecer nossa vigilância espiritual. Devemos ser cautelosos com líderes e ensinamentos que parecem bons, mas que se desviam dos fundamentos da fé cristã. A verdadeira paz e esperança vem da comunhão com Deus e do entendimento correto de Sua palavra. A nossa missão é permanecer firmes na fé, resistindo às mentiras do inimigo, e avançar na verdade e na esperança que temos em Cristo.
A teoria de que o anticristo pode estar associado à tecnologia e à inteligência artificial é uma das mais contemporâneas e intrigantes. Imagine um mundo onde uma entidade ou sistema de inteligência artificial extremamente avançado é adorado e seguido como um salvador. Este anticristo tecnológico teria acesso a dados ilimitados e capacidades de manipulação inimagináveis, usando essa influência para controlar a vida das pessoas e afastá-las de Deus e de Jesus Cristo. O poder da tecnologia seria empregado para criar uma falsa sensação de segurança e progresso, mascarando o verdadeiro propósito de controle e dominação. Esse cenário reflete uma dependência crescente da humanidade em relação à tecnologia para solucionar todos os problemas, desde a saúde até a economia. A inteligência artificial poderia ser programada para realizar feitos impressionantes, considerados milagrosos por muitos, solidificando a ideia de que a salvação e a paz podem ser encontradas na inovação humana, e não em Deus. A Bíblia, no entanto, nos alerta sobre colocar nossa confiança em ídolos e sistemas humanos ao invés de no Espírito Santo e na Palavra de Deus. Um exemplo prático é o uso crescente de algoritmos de inteligência artificial para prever e influenciar comportamentos humanos. Plataformas de mídia social, por exemplo, utilizam essas tecnologias para moldar opiniões e escolhas, muitas vezes sem que os usuários percebam. Este controle sutil pode ser uma prévia do que seria um anticristo tecnológico, onde a liberdade de pensamento e ação é gradualmente substituída por um conformismo imposto. Os crentes são chamados a ser vigilantes e a discernir o uso da tecnologia à luz das Escrituras. Devemos utilizar a tecnologia de maneira que glorifique a Deus e ajude a expandir o reino de Deus, mas sempre com cautela e sabedoria. A oração por discernimento e o estudo da Bíblia são essenciais para navegar esse terreno complexo. Além disso, buscar a orientação do Espírito Santo nos ajuda a reconhecer e resistir às tentações e enganos que a tecnologia pode trazer. Compreender essa teoria nos prepara para enfrentar os desafios do futuro com fé e prudência. A verdadeira esperança e paz vem de Jesus Cristo, e não da tecnologia ou inovações humanas. Devemos permanecer firmes na verdade da Palavra de Deus, confiando no seu plano e buscando a vida eterna. Assim, resistiremos aos enganos do inimigo e manteremos nossa fé inabalável, mesmo em um mundo cada vez mais dominado pela tecnologia. Embora o anticristo ainda não tenha se revelado, a Bíblia nos diz que seu espírito já está operando no mundo. Esse espírito se manifesta através do aumento do secularismo, do individualismo e da rejeição aos princípios morais de Deus. Em um mundo cada vez mais afastado de Jesus Cristo e da Palavra de Deus, é evidente que os valores cristãos estão sendo desafiados e substituídos por ideologias que promovem o pecado e a desintegração da fé. O espírito do anticristo promove a desvalorização da Bíblia e a marginalização daqueles que defendem a verdade. Ele encoraja comportamentos que são contrários aos ensinamentos de Deus, criando uma cultura onde o pecado é normalizado e até celebrado. Essa influência se infiltra em todos os aspectos da sociedade, desde a educação até a mídia, moldando um mundo que se afasta cada vez mais do reino de Deus. A salvação e a vida eterna são ignoradas, enquanto a busca por prazeres temporais é exaltada. Para ilustrar, pense na maneira como a mídia moderna frequentemente glorifica o materialismo, a violência e a imoralidade. Esses conteúdos são consumidos diariamente por milhões, moldando as mentes e os corações das pessoas. O Espírito Santo nos alerta para sermos vigilantes e discernir esses enganos, fortalecendo nossa fé através da oração e do estudo constante da Palavra de Deus. Ao mantermos nossos olhos fixos em Jesus Cristo, podemos resistir a essas influências negativas. Os crentes são chamados a ser luzes em um mundo escuro, mantendo-se firmes na verdade e na fé em Deus. Devemos viver de maneira que reflita os ensinamentos de Cristo, sendo exemplos de amor, paz e esperança. Participar de comunidades de fé, apoiar uns aos outros e compartilhar a mensagem do Evangelho são maneiras práticas de combater o espírito do anticristo. A Bíblia nos dá as ferramentas necessárias para resistir e triunfar sobre essas forças malignas. Compreender que o espírito do anticristo já está presente nos prepara para viver com vigilância e fidelidade. Devemos fortalecer nossa comunhão com Deus, confiando no Espírito Santo para nos guiar e proteger.
A esperança e a salvação que temos em Jesus Cristo são nossas âncoras em um mundo cheio de desafios e enganos. Assim, permanecemos firmes, aguardando o cumprimento final das promessas de Deus e a vida eterna no céu. Diante de todas essas teorias e da presença do espírito do Anticristo, os crentes são chamados a uma vida de vigilância e discernimento. É fundamental reconhecer os sinais dos tempos e permanecer firmes na fé em Jesus Cristo. A Bíblia nos instrui a estar sempre alertas, orando e buscando a orientação do Espírito Santo para que possamos identificar os enganos do inimigo e proteger nosso coração e mente contra suas artimanhas. A vigilância espiritual envolve uma dedicação contínua ao estudo da Palavra de Deus. Conhecer as Escrituras nos dá a sabedoria necessária para discernir a verdade da mentira, especialmente em um mundo onde a verdade é frequentemente distorcida. A salvação e a vida eterna são promessas que devemos manter em nossos corações, lembrando-nos sempre do sacrifício de Jesus Cristo e do chamado para viver de acordo com seus ensinamentos. Para exemplificar, considere a importância de manter um tempo diário de oração e meditação bíblica. Essas práticas fortalecem nossa fé e nos ajudam a manter uma conexão constante com Deus. Participar de estudos bíblicos em grupo e discutir as Escrituras com outros crentes também pode ser extremamente benéfico. Essas atividades nos ajudam a crescer espiritualmente e a estar preparados para os desafios que enfrentaremos. Os desafios do mundo moderno, incluindo a crescente secularização e os valores contrários aos princípios cristãos, exigem que sejamos proativos em nossa vigilância. Devemos proteger nossos lares e comunidades, educando nossos filhos nos caminhos do Senhor e sendo exemplos de fé e esperança. A Bíblia nos encoraja a ser a luz do mundo, mostrando o amor e a paz de Deus através de nossas ações diárias. Compreender a importância da vigilância nos prepara para resistir aos enganos do inimigo e nos manter firmes na nossa caminhada com Deus. Devemos estar sempre prontos para defender nossa fé e compartilhar a esperança que temos em Jesus Cristo. A palavra de Deus é nossa arma mais poderosa contra as trevas, e, através da oração e da comunhão com o Espírito Santo, encontramos a força para perseverar. Que nossa vida seja um reflexo da verdade e do amor de Deus, até o dia em que estaremos com Ele na vida eterna. Agora que você entende a profundidade e a complexidade da influência do espírito do Anticristo em nossos dias, é hora de agir. Como você vai aplicar esse conhecimento na sua vida? Você vai continuar a aceitar passivamente as influências negativas ao seu redor, ou vai se levantar, armado com a fé em Jesus Cristo, para fazer a diferença? A mudança começa com a decisão de fortalecer sua vida espiritual. Pense nas suas rotinas diárias. Será que você está dedicando tempo suficiente à oração e ao estudo da Bíblia? Que tal começar hoje mesmo, reservando um tempo específico para se conectar com Deus? Lembre-se de que a palavra de Deus é a sua maior arma contra os enganos do inimigo. Considere também se juntar a um grupo de estudo bíblico ou a uma comunidade de fé que valorize os ensinamentos de Cristo e te apoie na sua caminhada espiritual. Outra forma de aplicar esse conhecimento é sendo um exemplo vivo dos princípios cristãos. Seja luz em meio às trevas, mostrando amor, esperança e verdade em suas ações diárias. Como você pode fazer isso? Talvez ajudando alguém em necessidade, sendo gentil e paciente em suas interações diárias, ou simplesmente compartilhando sua fé com quem está ao seu redor. Pequenas ações podem ter um grande impacto e ajudar a construir o reino de Deus aqui na Terra. Para continuar aprofundando seu entendimento e fortalecendo sua fé, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Não perca nenhum conteúdo que possa te ajudar a crescer espiritualmente e a se preparar para os desafios que virão. Junte-se a nós nessa jornada de descoberta e fortalecimento da fé. E lembre-se, você não está sozinho. Estamos todos juntos nessa batalha espiritual, confiando na promessa de vida eterna e na proteção de Deus.